Hoje é o segundo vídeo da nossa jornada, revelando a transcendência do amor. E hoje eu tenho aqui 3 perguntas que a espiritualidade fez e que eles vão responder para mim e eu vou passar aqui para vocês neste vídeo. Eu acho que em algum momento da nossa trajetória de despertar espiritual ou de reflexão sobre a vida, certamente, você já parou para pensar, tá, e aí? Se existe um campo energético, se existe uma relação entre muitas pessoas, eu tenho aqui meus amigos, meus familiares, né? E as pessoas que eu conheço, qual é a melhor maneira de apoiar e ajudar essas pessoas? E esse é o tema do nosso vídeo de hoje. Você que está aí com o seu caderninho, acompanhando a nossa jornada e anotando. A moeda do dia de hoje é humildade. Humildade é uma virtude. Uma pessoa que sabe ser humilde, ela sabe entrar e sair de qualquer situação sem que isso diga algo a respeito de si, exceto os louros, né, as alegrias, as rosas que deixou aí pelo caminho. E para dar continuidade nesse tema, a gente vai começar pela primeira pergunta. Quais são as ações que sem perceber fazemos e que mais prejudicam as outras pessoas? E para isso a gente tem que entender um pouco do que é a trajetória de vida e a trajetória de alma. Cada pessoa, quando faz aí o seu planejamento encarnatório, quando decide viver essa experiência, ela enumera alguns dos aprendizados que ela precisa ter. Algumas pessoas chamam isso de karma, mas karma nada mais é do que um aprendizado, né? Algo que você vai passando, vai atraindo para a sua vida, porque é aquilo que é guardado lá dentro do seu coração, dentro de você. E aí o universo, ele vai trazendo pessoas, situações, né? Que vão te ajudando a compreender mais desse fenômeno. É sempre bom lembrar, assim, se a gente pedir a Deus paciência, Deus vai nos mandar diversas situações para que a gente exercite a paciência. Mas não é só com a paciência. Todas as virtudes, todas, são trabalhadas vivendo. Na vida, no cotidiano, nas relações principalmente. E muitas vezes nós nos vemos na condição de poder dar um apoio. Mas muitas pessoas nem pensam nisso, elas saem, abrem as porteiras, né? E entram na vida da outra pessoa sem ter limite do que é o aprendizado do outro e do que é o seu aprendizado, porque toda relação ela é uma troca, uma balança, né? Então, o primeiro ponto aqui importante a ser definido no nosso conteúdo aqui de hoje, né, diz a mestra, é o ponto da necessidade. Primeira coisa, na semana passada eu até coloquei uma reflexão na Rosa Dourada. Se você não segue ainda o Instagram da Rosa Dourada, eu vou deixar aqui embaixo. E a reflexão, ela veio de um atendimento. E o atendimento, né, na reflexão, ela traz o seguinte aspecto. Por que que você está entregando água para quem não está com sede? Então, existe muitas vezes uma parte de nós que tenta ajudar o outro, não numa necessidade que é do outro, mas é nossa. A outra pessoa pode estar passando por aquela situação, mas aquilo não a incomoda, aquilo não mexe com ela, tanto quanto mexe com você. Então é uma questão tua, projetada no outro. Esse é o primeiro ponto. A gente realmente precisa avaliar a necessidade. É uma necessidade sua? Ou é verdadeiramente uma necessidade do outro? Além disso, né, quando a gente avalia a necessidade, tem um próximo degrau, que é o pedido. A outra pessoa ela tem que autorizar essa ajuda, ela precisa pedir essa ajuda. E aqui é um ponto muito importante dessa trajetória. Por quê?
Muitas pessoas que dão de maneira desmedida, né? Pessoas que fazem muito pelos outros tentando ajudar, em algum momento elas não conseguem uma expansão de consciência, mas elas chegam no ponto do ressentimento. Por quê? Porque de alguma maneira elas querem ver a mudança do outro. Mas que mudança se aquela questão nem era uma questão para aquela pessoa? E era para você, era uma questão tua. E aqui reside um dos aspectos da compreensão da semana, que é justamente a humildade de reconhecer que antes de tentar sair para o mundo para tentar resolver as questões das outras pessoas, você tem as suas questões. E essas suas questões, elas gritam pela experiência do outro. Nós não estamos desconectados das pessoas, as pessoas são espelhos das nossas experiências. Quando eu olho uma situação e aquela situação me toca, é muito provável que seja uma questão minha do que seja uma questão do outro. E como evitar que isso aconteça? Aí vamos pela lógica. O que é um karma? Ele não é um aprendizado? Se o aprendizado daquela situação já existe em você, o que é que você pode compartilhar com outra pessoa? O aprendizado não é a história, é o que você aprendeu passando por aquele caminho. Isso faz com que a gente tenha na vida o que a gente vai chamar de bons amigos. Aqueles que quando a gente precisa, vai lá e busca uma ideia, uma sabedoria, né? Não é assim que os mestres fazem? Os mestres, eles não dizem, faça isso, faça aquilo, mas eles apontam caminhos. E é isso que faz com que as relações se fortaleçam e que a gente não migre da ajuda para o ressentimento, mas da ajuda para a expansão de consciência. E mais do que isso, o aprendizado que você teve, ele foi bom não só para você, mas ele se expandiu para o mundo. E é óbvio, gente, que isso daqui não substitui a gentileza, né? Não substitui um abraço, não substitui um ouvido, né? Para as pessoas desabafarem. Não é isso. A gente está falando de um processo maior do que isso. A gente está falando muitas vezes de um processo inconsciente. A pessoa, quando ela vê, ela nem percebe, já atropelou o outro. Por quê? Porque a gente está precisando trabalhar a nossa consciência e esta moeda da humildade. Tem um outro ponto que a gente não pode deixar de falar também. Se porventura na relação com o próximo algo te dói, significa que é seu. Um outro caminho, tem uma pergunta aqui, ó. Esta ação em nossa vida pode ser direcionada para onde? Para onde, gente? Em busca das respostas daquilo que nos incomoda. Então, nesse quesito, a gente começa a ver o mundo como uma escola, como ele é de fato, e é assim que a gente entende aqui. E nessa escola, a experiência dos outros pode fortalecer a sua experiência. E quanto mais você compreende a maneira de se relacionar, quanto mais você respeita o outro, quanto mais humilde você é, mais você consegue aprender mais de você e mais você consegue passar aí pela vida deixando suas rosas, seus aprendizados, aquilo que você já experienciou. Ninguém dá ao outro sem atropelá-lo, porque quando não tem essa base da humildade, quando você não tem um aprendizado em você, quando aquilo não é verdade, você atropela o outro. E aí você espera que o outro mude numa coisa que é você. É você, é a oportunidade que você recebeu de reconhecer em você que aquilo já está pronto para ser expandido, amadurecido, melhor integrado. Então esse conteúdo de hoje nos dá uma moeda de materialização, de relações saudáveis muito precioso, muito precioso. Nós podemos conviver harmoniosamente com todas as pessoas, desde que a gente saiba respeitar o espaço do outro e que o outro atue como um catalisador das nossas próprias experiências e que a gente esteja disposto a evoluir, né? Isso é muito importante, a mestra está falando aqui, mestra Maria Madalena, porque hoje em dia muitas pessoas querem evitar as relações. Elas colocam, né, as suas dores na relação com os outros e dizem, mas o outro me provoca isso, mas eu não vou mais me relacionar.
Mas e se a gente pensar que isso é algo que a gente precisa evoluir em nós? E quando isso estiver bem evoluído, mais uma vez, a gente vai saber entrar e sair de qualquer lugar sem que aquele problema se torne nosso. A gente migra, pelo contrário, não migra por ressentimento, não. A gente migra para compaixão, sabe por quê? A gente se lembra, a gente acessa em nós que um dia nós também já estivemos nesse lugar com esse desafio. E que se hoje a gente tem essa consciência, é porque nós transpomos esse aprendizado que pode ser partilhado, mas também pode ser respeitado. O tempo do outro e do aprendizado do outro é extremamente fundamental. E por que não dizer? É a parte de ouro da moeda da humildade. Até a próxima semana, muito obrigada pelos carinhos, né, pelas mensagens. Se você gostou desse conteúdo também, compartilha, manda para um amigo, manda para alguém que você acha que vai gostar de ouvir essas palavras. Um beijo, tchau, tchau.